volta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica. Não deixe que o imposto de renda tire a tranquilidade dos seus dias. Deixar para a última hora pode ser perigoso. Venha conhecer a Inovação Contábil. inovaçãocontábil.com.br. Tudo feito através de plataforma segura e confiável. Tecnologia, inovação e dedicação. Acesse www.inovaçãocontábil.com.br ou ligue agora 3092-5566. Aventura, diversão, destino, gastronomia e lindas paisagens. A cada semana, um destino diferente. Não perca a estreia do programa Viaje por Aí. Aqui na TV Transamérica. Você que está em Curitiba e região, venha viajar com a gente. Esperamos você! Olá, meus amigos da TV Transamérica e redes sociais, estamos ao vivo, canal 59 do digital UHF, com mais um programa Verdade e Expressão. Hoje teremos vários convidados aqui no programa. Vamos começar com o vereador de Mandirituba, Fernando Teixeira, do PMB. Na sequência teremos o pré-candidato ao governo do estado, César Silvestre, prefeito de Guarapuava também. E para finalizar, com o doutor Mesael Caetano, advogado, e também com o João Santiago, vai falar do trabalho social que ele tem aí. Então vamos dar início aí, lembrando que a gente está ao vivo aí pelo Facebook também, você pode participar conosco, ou então pelo WhatsApp, no 41 99613 3677. Vamos iniciar aqui nossa entrevista com o Fernando Teixeira, ele é vereador de Mandirituba. Boa noite, vereador Fernando Teixeira, uma honra recebê-lo. E conte para a gente aí um pouco de Mandirituba, um município próximo aqui de Curitiba. Quais os atrativos que Mandirituba oferece para a gente aí, para quem é de fora? Boa noite, Rafael. Boa noite, os telespectadores aí do programa Expressão e Verdade, aqui da TV Transamérica. Prazer estar aqui, agradeço aí pelo convite. E Mandirituba, como você falou, um município aí que está a 40 quilômetros aqui de Curitiba, município considerado agrícola, tendo que a nossa população, 60%, reside na zona rural, uma área aí de 400 quilômetros quadrados, aí é a área do município de Mandirituba. E o município de Mandirituba, como está bem próximo a Curitiba, tem algumas dificuldades, viu, Rafael? Algumas dificuldades por ser uma cidade aí pequena, tem um pedágio aí entre Mandirituba e Fazenda Rio Grande, onde dificulta bastante até a estarmos lá recebendo empresas para estar gerando emprego dentro do município. E a principal fonte de renda lá do município é a agricultura. Pequenas propriedades, agricultura familiar, aonde dali sai o sustento ali das famílias que residem na zona rural e que fazem a economia girar lá dentro do município. Muitas dificuldades, mas o povo muito trabalhador. Temos dificuldade também com passagem de ônibus, bastante cara, ali R$ 6,50 a passagem. Muitas pessoas que moram no perímetro urbano trabalham em Curitiba, então tem essa dificuldade de não ter integração também com Curitiba no transporte. Coisas que a gente, no dia a dia, a gente vem brigando, reuniões com o Comec, reuniões agora, temos agendado uma com a Urbis, para estarmos conversando e tentando ver se conseguimos a integração, que é um sonho de muito tempo da população, e com certeza com isso poderemos estar desenvolvendo melhor o nosso município. Você está no seu segundo mandato como vereador, está no PMB, Partido da Mulher Brasileira. Esse partido aí não tinha um intuito inicialmente de regimentar mais mulheres,
Como que você poderia explicar um pouquinho melhor? Sim, Rafael. Eu fui convidado pelo presidente estadual, Alisson Vancher, que é o presidente estadual do partido. Fui convidado por ele para estar ingressando aí no PMB. Aí quando abriu aquela janela, que a gente poder estar mudando, a gente ingressou. Filiamos várias mulheres no partido, vale ressaltar lá em Mandirituba mesmo, eu sou o presidente. E os demais membros da comissão provisória do partido são todas mulheres. E fizemos lá, conseguimos já eleger eu como vereador em Mandirituba, em outros municípios, vários vereadores também foram eleitos, vice-prefeitos temos aí no Paraná, aí estamos com mais de 70 comissões provisórias em 70 municípios do Paraná, e a intenção é estar aumentando a cada dia mais, fortalecer mais o partido. Em alguns municípios, várias mulheres comandam o partido, e em Mandirituba eu sou o presidente, mas como eu falei, os demais membros do partido são todas mulheres ali da comissão provisória. O Partido Novo é um dos mais novos aí que surgiram e que ele vem crescendo aí diariamente. Várias pessoas estão aderindo e filiando no partido. Eu mesmo estou com várias pessoas lá em Mandirituba e também em região, filiando no PMB, e é bastante importante. E eu também, no meu mandato, como eu sou do PMB, eu defendo muitas causas das mulheres na Câmara. Vários projetos lá de minha autoria, requerimentos, diz respeito às causas das mulheres. Você falou em projetos, quais os projetos assim que da sua iniciativa, que você apoiou? Poderia falar um pouquinho melhor? Tem um agora que foi aprovado final do ano, em novembro, onde lá em Mandirituba será obrigado todo ano, no mês que se comemora ali o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Mama, o município de Mandirituba terá esse dia será obrigado a estar disponibilizando mamografia gratuita para as mulheres e outros exames aí que faz parte das mulheres. Também um que foi a pedido das mulheres de Mandirituba, será aprovado amanhã, foi aprovada a primeira votação, vai para a segunda votação amanhã na Câmara, aonde se obriga todas as escolas e CMEIs, as creches do município de Mandirituba, são obrigados os professores, os funcionários terem o curso de primeiros socorros. Vale ressaltar que hoje, se uma criança vir a se machucar dentro de uma escola, os professores não estão aptos a prestar ali o primeiro socorro para a criança, ali estar mobilizando a criança para que seja mais tarde conduzida até o pronto-socorro, pode vir a agravar por falta desse conhecimento. Então, nesse projeto que a gente já foi votado terça-feira passada, a primeira votação, vai votar a segunda amanhã, se exige que todos os funcionários de escolas e CMEIs, tanto professores os funcionários, serão obrigados a terem o curso de primeiros socorros. Dará mais tranquilidade aos pais e às mães e mais segurança às nossas crianças lá que frequentam as escolas municipais e também os CMEIs. Esse projeto, Rafael, eu estou passando aí para o deputado federal que nos ajuda lá em Mandirituba, nos apoia, para estar entrando nacionalmente. Vai virar um projeto nacional federal, onde todos os colégios e escolas aí no Brasil terão que os seus funcionários tenham o curso Noções de Primeiros Socorros. Um projeto importante que vem beneficiar aí as crianças a pedido das mães lá de Mandirituba, viu, Rafa? Legal. Uma questão polêmica, todo vereador que vem aqui no programa, e já vieram vários vereadores, sempre chega a pergunta sobre o famoso 13º. Uhum. E eu não posso deixar de fazer essa pergunta para você. Qual que é a sua posição em relação a 13º para vereador? Rafael, agora meses atrás, a mesa diretora da Câmara entrou com um projeto lá a respeito do 13º. Foi a primeira Câmara que votou e aprovou o 13º lá em Mandirituba. Ela até foi polêmica, algumas pessoas protestaram, algumas pessoas apoiaram, e lá em Mandirituba foi aprovado. Aí só que foi vetado pelo prefeito, está lá na Câmara, em poder da mesa diretora da Câmara, para que seja colocado veto para ser votado. Eu sou a favor, viu, Rafael? Sim. Tudo que é legal... Quanto que ganha um vereador lá em Mandirituba? 7.000, dá 7.200, com os descontos chega a 5.400. Igual eu deixei claro até para alguns eleitores meio perguntar, Fernando, você é a favor ou você é contra? Eu falei, tudo que for legal, que estiver na lei, eu sou a favor. O que for ilegal, eu não concordo. Tem algumas câmaras que eu tenho visto aí, está falando, eu sou contra o 13º de vereador, mas vai ver, tem recurso, verba de gabinete, diária,
Tem um monte de coisas. Você tem um assessor disponível? Eu tenho um assessor. Se for colocar na ponta da caneta diária, verba de gabinete, que outros municípios têm, dá mais até do que o 13º. Então, alguns são contra o 13º, mas não são contra diárias, contra verba de gabinete, coisas que eu sou contra. Então, eu acho, viu, Rafael, que tudo que é legal, às vezes as pessoas falam imoral. Não, imoral para mim as pessoas que desviam o dinheiro público, que usam o dinheiro público aí em bem próprio, aí isso para mim é imoral, ilegal. Agora, o que tiver dentro da lei, sendo legal, não tem por que ser contra, né, Rafael? Então, para finalizar, você falou em veto do Executivo. Qual a relação sua com o Executivo e a relação da Câmara com o Executivo? Nós temos uma relação boa, viu, Rafael? O prefeito lá é um prefeito de primeiro mandato, ele nunca foi político, saiu candidato e se elegeu. Tinha quatro candidatos lá em Mandirituba e ele ganhou a eleição, montou lá seu secretariado e está lá administrando o município. Eu deixei claro que tudo que for bom, o que tiver ali, que eu ver que é bom, eu vou votar a favor, sempre vou estar ajudando. A gente está com os nossos deputados conseguindo recursos lá para Mandirituba, vários recursos conseguimos, um bastante importante, que é 1.800.000 agora, para a construção de uma policlínica lá em Mandirituba, que vai beneficiar toda a população. Também uma usina de leite, que eu consegui no meu primeiro mandato, no valor de R$2 milhões, onde vai estar beneficiando não só Mandirituba, mas todos os municípios em torno de Mandirituba, que vai estar gerando 10 mil litros de leite dia. Então isso aí vai estar fomentando a economia, dando uma nova opção de renda para o produtor rural lá de Mandirituba. Mandirituba, que já foi conhecida como a capital do frango anos atrás, depois do fechamento lá do abatedor de frango, teve uma crise lá devido a esse abatedor ter fechado. Então nós vimos nessa ideia da usina de leite poder estar fomentando e as pessoas terem essa iniciativa de estar criando lá suas vacas e estar gerando leite lá e gerando renda, emprego e renda para a população. Então é isso, o prefeito, nós temos um bom relacionamento, mesmo não somos do partido dele, fazer parte do grupo político dele, mas estamos ajudando da maneira que a gente pode, com emendas, cobrando os nossos deputados que encaminham emendas, votando os projetos, até alguns em regime de urgência, que a gente vê que há necessidade de regime de urgência, e orientando, cobrando os secretários que a gente faz diariamente, nas melhorias, nas reivindicações que chegam aí da população da zona rural. Legal, Fernando Teixeira, vereador de Mandirituba, eu agradeço a sua participação aqui. O pessoal de Mandirituba manda aqui um abraço, Mari Rodrigues, Ivone Rodrigues Teixeira, acompanhando aqui o programa. O espaço está aberto para você voltar numa outra oportunidade. Agradeço, viu, Rafael, pelo espaço, quero parabenizar você pelo programa, a gente sempre está acompanhando também o seu programa e também a programação aqui da TV Transamérica e também convidar vocês que tiveram tempo para visitar nós lá em Mandirituba, também estamos de braços abertos, estar recebendo vocês lá em Mandirituba. Tá ok. Então vamos para as notícias da semana com o Isis Bardos Lourenço e na sequência vamos voltar com o prefeito de Guarapuava e pré-candidato ao governo César Silvestre. Boa noite. Então vamos começar falando sobre a produção industrial. Com a queda de 2,4% da produção industrial nacional, 8 dos 14 locais pesquisados tiveram taxas negativas na passagem de dezembro de 2017 para janeiro de 2018, na série com ajuste sazonal. As principais quedas foram do Paraná, menos 4,5%, que reverteu o avanço de 1,5% do mês anterior. Rio Grande do Sul, com menos 3,5%, que devolveu parte da expansão de 10,1% em novembro e dezembro de 2017. E São Paulo, com menos 3,3%, que cresceu 4,8% nos últimos 2 meses do ano passado. Ceará com menos 2,2%, Rio de Janeiro com menos 2,1%, região Nordeste com menos 1,1%, Espírito Santo com menos 0,9% e Santa Catarina com menos 0,1%, foram os outros locais com índices negativos em janeiro. E agora vamos falar sobre a empreiteira J. Malucelli.
que foi citada entre as que supostamente teriam pago propina a Delfim Neto, refuta as acusações e, em nota de esclarecimento, afirma que a J. Malucelli reitera que sua participação no consórcio construtor da usina de Belo Monte, usina hidrelétrica de Belo Monte, decorre exclusivamente de seu direito de preferência oriundo de sua condição acionária na empresa Norte Energia. Condição esta mantida até hoje, o que por si só já demonstra que não está relacionada a qualquer ajuste ou composição ilícita com outras empresas ou mesmo pagamentos indevidos, uma vez que desembolsou e continua desembolsando expressivos recursos financeiros para a construção dessa importante hidrelétrica para o país. Então, essa foi a nota divulgada pela empreiteira J. Malucelli em esclarecimento à suposta propina que teriam pagado a Delfim Neto. Agora, falar sobre a região metropolitana, a cidade de Campo Magro. O ex-prefeito de região metropolitana de Curitiba. Voltando aqui à notícia de Campo Magro. O ex-prefeito de Campo Magro, região metropolitana de Curitiba, Hilton Boza, foi condenado por ato de improbidade administrativa devido à locação de cerca de 10 imóveis por meio de contratação direta, sem realizar licitação. Os fatos ocorreram entre os anos de 2005 e 2008, período em que o réu foi gestor do município. A decisão é da primeira vara da Fazenda Pública de Almirante Tamandaré e resulta de ação civil pública ajuizada pela 4ª Promotoria de Justiça da comarca. O Ministério Público destacou que o ex-prefeito também prorrogou os contratos irregularmente e desrespeitou o dever legal de realizar avaliação prévia dos imóveis para averiguar o interesse da administração na locação e a compatibilidade no valor negociado com os preços de mercado. Agora vamos falar sobre a Rádio Televisão Educativa do Paraná. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que é o TCE-PR, deu provimento ao recurso de revista interposto pelo diretor-presidente da Rádio e Televisão Educativa do Paraná, Sérgio Akio Kobayashi, em face do acórdão número 2898/17 do Tribunal Pleno, que havia julgado irregulares as contas de 2015 da entidade. Em razão da decisão, as contas daquele ano passaram a ser regulares, com ressalvas em relação à falta de manutenção das instalações da entidade, ao pagamento de despesas sem cobertura contratual e à realização de despesas sem prévio empenho. Essas foram as notícias do nosso jornalista e colaborador do Verdade Expressão, Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis, e obrigado ao Pedro Lima, jornalista parceiro aqui do programa. Então, dando sequência aqui ao programa, hoje recebemos o pré-candidato ao governo do Estado e prefeito de Guarapuava, em seu segundo mandato, César Silvestre, do PPS. Boa noite, César Silvestre, prazer em recebê-lo aqui. E já inicio perguntando por que você quer ser governador do Estado do Paraná. Bom, boa noite a todos, um prazer enorme estar aqui com você. Olha, uma das grandes motivações que eu tenho de lançar meu nome e aceitar o convite, né, a provocação do meu partido em colocar essa candidatura é realmente poder acenar para o Paraná que há alternativas aos nomes que desde a década de 80 se revezam no comando do Estado. O Paraná não é mais refém dos mesmos nomes de sempre. Eu tenho rodado o Paraná inteiro, né, andado por todas as regiões, conversado com as pessoas e percebo que o eleitor, de forma geral, tem buscado por alternativas que associem a gestão administrativa, capacidade de gestão, experiência de gestão, com o processo de renovação política. E eu vejo que o meu nome ele atende a essas condições. Eu sou o único político da minha geração que já passou pela Assembleia Legislativa e foi eleito para o Executivo. Aos 37 anos de idade, eu estou no meu terceiro mandato
E não é só por ser mais jovem do que a maioria dos outros candidatos, mas porque efetivamente tive a oportunidade na gestão municipal de ter um governo que mostrou capacidade de transformar, de realizar, de você poder fazer a química que a população deseja, que é realizar o sonho em algo concreto. Eu fui reeleito com a maior votação entre as 10 maiores cidades do Paraná, concluí o meu mandato com o maior índice de aprovação de governo, com quase 80% de aprovação. Então, claro que isso são indicadores concretos, objetivos, num período muito difícil. Não foi resultados em céu de brigadeiro, digamos assim. Foi na maior crise política da história do país, na maior crise econômica da história do país, num período onde houve graves restrições financeiras, os municípios tiveram muita dificuldade de saldar suas contas, e nós ali conseguimos ter uma história diferente, né? Com um maior volume de investimento público em todas as gestões anteriores, e muito fruto da nossa capacidade de fazer uma gestão enxuta, comprometida com resultado, com metas, de trazer a inovação como um princípio de gestão, então procurar sempre fazer algo de forma diferente para buscar resultados diferentes. E isso tudo encoraja, olhando o quadro da política estadual, e pensar por que não o interior do Paraná apresentar uma liderança capaz de compreender o Paraná com a visão do interior também. Eu morei na capital há 17 anos, estudei aqui, todo ensino médio, faculdade, casei em Curitiba, mas eu também tenho uma visão diferenciada da realidade que a gente vive no interior, dos municípios que querem se desenvolver, que querem crescer, de uma geração de jovens que querem poder criar, empreender a partir do lugar que vive, sem precisar fazer aqueles movimentos migratórios. Enfim, essa é uma série de características que eu entendo que faz da minha candidatura um diferencial nesse processo, principalmente pela questão da experiência, né? Com todo o respeito aos outros nomes, que têm seus valores, com certeza, mas nenhum dos nomes aí desses que estão se colocando mais claramente, o Cida, Osmar Ratinho, nenhum deles teve até hoje mandato para o Executivo, não foram eleitos para governar, não tem um governo para chamar de seu, para se responsabilizar por ele. E a verdade é que o Paraná vai escolher o governador, e sem saber exatamente como é que essas figuras reagem às situações cotidianas de governo, conflitos com o legislativo, conflitos com sindicatos, conflitos com falta de dinheiro, conflitos com promessa não cumprida, enfim. Eu, pelo menos, posso ser analisado, observado a partir daquilo que já fiz. Tem várias questões complicadas, espinhosas, que eu costumo dizer. A mais polêmica que sempre perguntam aqui, quando se trata em termos de Estado, é o pedágio. Teve vários candidatos em outras eleições que prometeram acabar ou diminuir o valor do pedágio. Qual o panorama, a sua análise dessa situação do pedágio no Paraná? Olha, eu considero esse um dos temas mais importantes da eleição. Que bom que você tocou. E acredito que essa eleição, qualquer candidato que queira ser levado a sério vai ter que ter uma proposta consistente para o tema. Não adianta vir com mais demagogia, que até hoje foi o que só prejudicou o contrato original. Primeiro no ciclo do próprio governo do Jaime Lerner, em que se fez uma revisão de contratos que encareceu os contratos. No primeiro momento se reduziu a tarifa, mas tirando o encargo de obras que estava originalmente previsto. Depois no Requião, que veio com a história do baixo acaba, não abaixou, não acabou, também fez uma outra redução artificial da tarifa, com mais retirada de encargos de obras. E o resultado que nós temos hoje é de um pedágio caríssimo e sem contrapartidas minimamente aceitáveis em termos de duplicações de trechos, construções de terceiras faixas. Muito pouca obra prevista e continua caro. Então, o que eu vejo hoje dentro desse cenário? Nós teremos, em 2021, o encerramento desse ciclo de contratos. O próximo governador do Paraná não adianta e não vai poder ficar só no discurso. Concretamente, será ele o responsável por conduzir esse processo. Ou renova-se e faz-se uma nova licitação, ou se devolve a delegação para o governo federal, que é uma das coisas que estão sendo previstas. Que eu também sou contrário. Eu acredito que o governo não pode perder a gestão sobre algo que é tão importante e deixar que o governo federal decida por nós. A decisão sobre esse processo tem que continuar sobre as mãos dos paranaenses. E o Paraná, eu não consigo enxergar meios de simplesmente acabar com o modelo da concessão e querer tocar sozinho o anel de integração, sob pena de nós vermos precarizado
uma infraestrutura hoje que é essencial para o desenvolvimento do Estado. Você imagina todas essas rodovias hoje sem a manutenção minimamente necessária, pode-se ter o caos, com certeza. E a questão do valor do pedágio? A gente sabe que está tendo uma investigação a nível de GAECO, Ministério Público aí, de superfaturamento. Qual a solução que você daria para isso? Veja, eu acho que a Justiça tem que concluir esse trabalho e ter conclusões mais aprofundadas. Me preocupa quando eu vejo o Ministério Público de forma assodada, sem evoluir na investigação, já fazendo diagnósticos ali como se fossem definitivos. Esse não é um processo simples, essas contas não são contas de padeiro não, são coisas complexas e é importante que o Ministério Público vá a fundo para se chegar à verdade em relação a essas suspeitas. O que eu posso assegurar com muita tranquilidade é que no novo ciclo de contratação, a realidade da economia do Brasil hoje, o nível de segurança jurídica que se tem, permite que se faça concessões com riscos muito menores, com segurança jurídica muito maior às concessionárias, para que se busque tarifas menores por consequência. As pessoas precisam compreender que quando se fala de um contrato de 20 anos, de 30 anos, tudo que tiver de insegurança jurídica se reflete no aumento da tarifa. Porque o risco é embutido no preço. Quanto mais estável, quanto mais seguro, mais transparente for o processo, mais concorrência se tem. Hoje tem mais de $1 trilhão no mundo aplicado em países cujo juro é negativo. Esse dinheiro pode perfeitamente ser aplicado em obras de infraestrutura no Estado, desde que se crie aqui um ambiente jurídico seguro. Para se criar uma licitação que seja internacional, que permita uma concorrência real, para que se busque tarifas que tenham a taxa interna de retorno, que é a TIR, de usuários de mercado. Hoje, com 10%, 12% no máximo, você consegue ter um processo amplamente competitivo, que é a metade do que se tem hoje no contrato vigente. Então, isso nos daria a condição de se fazer um novo ciclo de concessões, mas com tarifas minimamente aceitáveis, muito menores do que nós temos hoje, e com encargo de obras claro. Eu, com certeza, colocaria como exigência mínima desses contratos a previsão de duplicação de todo o anel desde o início do contrato. Porque quanto antes você fizer a obra, mais tempo você vai ter de amortizar o valor de investimento ao longo do contrato. A legislação mudou. Hoje é possível você fazer contratos de até 30 anos. Então você consegue ter tarifas mais adequadas e que deem ao cidadão o benefício imediato da obra. Porque o problema não é só o preço. O problema é pagar caro para ficar andando em rodovia de pista simples, onde você tem acidentes mortais todas as semanas. Outra questão polêmica é segurança no estado do Paraná. A gente sabe que falta efetivo de escrivão, pessoas que trabalham na segurança, escrivão, delegados, tem concursos, a gente sabe que teve um concurso recentemente e teve delegados que ainda não, aprovados que não foram chamados, a gente vê delegacias em vários estados do Paraná fechadas ou então sem delegado. São em torno de 250 cidades no Paraná hoje sem delegado. Então, o que você acha que dá para fazer para melhorar essa situação no Estado? Eu tenho estudado muito essa questão de segurança pública, até porque não é um tema corriqueiro. Eu, como prefeito, atuo em várias frentes, né? Saúde, educação, infraestrutura, assistência social, mas a segurança não é uma competência municipal. E é um dos assuntos que eu tenho me debruçado muito, tenho ouvido muito, conversado com muita gente que domina especialmente o assunto. E é verdade que hoje o Paraná precisa retomar a capacidade de fazer o básico bem feito. Me assusta muito propostas mirabolantes. Vez ou outro vejo alguém tentando propor para a segurança pública propostas que não estão em acordo com a realidade da economia do país, com a realidade da economia do Estado. O Estado precisa de imediato fortalecer a Polícia Civil. 40% do efetivo da Polícia Civil do Paraná hoje está com vagas em aberto. Evidentemente que se você não tem uma Polícia Civil equipada, estruturada, você vai incorrer na impunidade, porque o homicídio acaba tendo investigação insuficiente, a criminalística não consegue apurar autoria, o judiciário muito pouco tem a fazer. Começa por aí. Segundo, na questão da polícia militar, investir e apoiar medidas de presença policial nos pontos de conflito. Os pequenos delitos são os responsáveis por deixar a população com a sensação de insegurança, que muitas vezes domina o sentimento da sociedade. Não é só os crimes, os grandes crimes, são os furtos, são os roubos, são
incidentes do cotidiano, criminalidade da cotidiana, mas que acaba ficando impune. Isso acaba gerando um sentimento de segurança muito grave. Uma coisa importante que me preocupa também no Paraná hoje é a falta de investimento em inteligência. O Paraná investe muito pouco em inteligência. Nós temos que admitir que nós estamos enfrentando o crime organizado. O crime organizado que motivou a intervenção no Rio de Janeiro hoje está instalado no Brasil inteiro, inclusive nos presídios paranaenses. Se não houver investimento eficiente, determinado em inteligência, nós vamos estar sempre correndo atrás. A inteligência é que permite o Estado planejar e agir na frente. E inteligência significa, evidentemente, investimento, estrutura, tecnologia, mas também parceria. Hoje, as fronteiras do Paraná, que são as mais importantes aí com o Mercosul, elas são absolutamente vulneráveis. O Paraná, urgentemente, tem que restabelecer parceria, convênio com o governo federal, para fazer ações de fronteira que façam que as nossas rodovias não sejam artéria do contrabando de armas, do contrabando do tráfico de drogas. Existe essa dificuldade, essa interlocução ela não está bem azeitada, ela precisa ser melhorada. E, dito isso, é focar para que isso funcione corretamente. Né? Alerta ao eleitor, muito cuidado com proposta mirabolante. Coisas que vão dizer, mas que nos Estados Unidos, na Austrália, na Suíça funcionou. Até muito pouco tempo atrás o Paraná não conseguia colocar as viaturas para rodar. Faltava gasolina, faltava manutenção básica. Nós estamos num processo melhor hoje, mas estamos muito longe de ficar se inspirando em outras. A gente tem que fazer o básico bem feito e presença da polícia na rua para que a população tenha a sensação de segurança mais próxima de si. Vários telespectadores se manifestando, mas eu vou pensar aqui um comentário da Daiane Repula. Ela fala sobre a saúde pública no estado do Paraná e ela fala da dificuldade de atendimento nos municípios, nos postos de saúde. Qual o suporte que o Estado, no seu plano de governo, o que você debate ali em relação ao suporte que o Estado pode dar para os municípios para ter um atendimento melhor, um pronto atendimento e a questão também de remédios, medicamentos em geral? A grande dificuldade que os municípios enfrentam, e eu me coloco nessa posição todos os dias, e a saúde é também, para mim, um dos temas mais difíceis de se administrar, é a falta de médico. Aqui na região metropolitana de Curitiba você tem uma realidade, porque você tem 5, 6 faculdades de medicina no entorno que ainda provê a região de um contingente mínimo de médicos. O interior é o caos. Município como Guarapuava, com quase 200 mil habitantes, eu tenho falta de médico todas as semanas. Fiz 3 concursos e não consigo preencher vaga. E não é porque médico recebe mal, não. Os médicos recebem muito mais do que a média de qualquer cidadão, muito mais que os secretários da pasta, é por falta de profissional. Então esse é um conflito existente que evidentemente tem que ser trabalhado desde o fortalecimento das estruturas regionais para que tenha atratividade desses profissionais. O médico também muitas vezes não vai para o interior por falta de condição de trabalho. Há um movimento hoje do governo do Estado, que é meritório e tem que ser reconhecido, de fortalecimento das estruturas regionais. O Estado atual, o governador Beto Richa, investiu em hospitais regionais em regiões que estavam desassistidas, investiu no centro de especialidades, que é um caminho que deve ser persistido. Ele tem que ser continuado, porque ele tem mérito sim. Apoiou-se muito os hospitais do interior. E o cidadão aqui da capital tem que ter a compreensão de uma coisa. Toda vez que o governo deixa fechar um hospital no interior, quem paga a conta na precariedade do serviço de saúde é a população daqui de Curitiba. Porque o prefeito da cidadezinha do interior vai encher o ônibus de paciente e vai mandar aqui para a fila do hospital evangélico, do HT, do Cajuru, e a população daqui é que vai acabar tendo mais precariedade na sua forma de atender. É estratégico para a capital ter um serviço de saúde eficiente e funcionando no interior. É fundamental que isso aconteça. Né? Uma outra coisa que o Estado pode e deve continuar investindo, melhorar ainda mais o investimento, é no apoio à questão das especialidades. Os municípios do interior têm muita dificuldade de atender a população, além do básico, naquilo que é especialidade, no otorrino, no oftalmo, no ortopedista. E isso exige que também os prefeitos peguem a população, coloquem dentro do ônibus e venha superlotar as filas do atendimento ambulatorial de especialidade aqui nos hospitais da capital. E aí atrapalha a população daqui e o cidadão do interior tem que ficar rodando na estrada para receber uma consulta médica, coisa que não dá mais para se admitir nos dias de hoje. Então o investimento assumir esse papel, o Estado assumir esse papel e investindo mais nas especialidades, eu acredito que do ponto de vista dos municípios do interior, a maior ajuda que o governo pode dar. Investir mais do que investe hoje. Servidor público, plano de carreira
foi uma constante, digamos, reivindicação do servidor público com o governador Beto Richa, principalmente os professores. Teve aquele incidente em 2015. O que você pode falar? Olha, eu tenho que falar por mim, né? A minha experiência. Eu sou prefeito já há 5 anos, estou entrando no 6º ano de gestão, nunca tive uma greve. Durante todo o meu governo, eu peguei a maior crise econômica do país, da história do país, né? A maior crise política da história do país, e mesmo assim consegui aprovar plano de cargos e salários para a educação, plano de cargos e salários para a saúde, plano de cargos e salários para o quadro geral, que eram reivindicações de mais de 30 anos. Nunca atrasei um dia o salário de qualquer servidor, consegui implementar programas de melhoria na qualificação do serviço público. Enfim, claro que o Estado tem sua realidade, tem sua forma de conduzir, mas o que eu posso assegurar é que a minha relação com os servidores ao longo de todos esses anos foi de extrema confiança, radicalização no diálogo, legitimando o papel do sindicato, sentando às mesas, mas sem também colocar o sindicato como monopólio no diálogo. Muitas vezes eu rompi essa barreira e fui dialogar diretamente com os servidores para encontrar a solução, encontrar o consenso e chegar nessas melhorias que nós chegamos. Eu acredito que o governo atual ele acabou pagando um preço muito alto por um certo descontrole nesta relação com os servidores no início do mandato, quando se deu concessões demasiadas, além da capacidade de pagamento do Estado ou de forma imprudente, de certa forma, sem imaginar que o país poderia cair na crise que acabou caindo. Aí deu-se aumentos excessivos, a crise econômica veio, houve o desequilíbrio das contas. Teve que fazer aquele ajuste fiscal. O ajuste, quando veio duro demais. Né? E o governador Beto Richa merece o meu reconhecimento por ter tido a coragem de fazer o ajuste. Pior teria sido se, para preservar a imagem, empurrasse o problema para frente. Certamente o Paraná estaria passando pelo que passa hoje o Rio Grande do Sul, passa o Rio de Janeiro, passa Minas Gerais, que não consegue pagar os salários em dia, dando calote nos servidores no 13º, seria uma situação pior ainda. Né? Mas há de se concordar que o desarranjo do início acabou fazendo com que o ajuste fosse mais grave ainda. E essa situação de não pagar o reajuste começar a pagar o reajuste que ele prometeu dos servidores, qual que é a sua opinião sobre isso? É uma relação muito ruim, né? Porque acaba se criando uma quebra da relação de confiança. É muito ruim você trabalhar com servidores quando não há esse ambiente. Eu acho que isso tudo vai acabar sendo uma das marcas negativas da atual gestão, lamentavelmente, porque essa é uma relação que dificilmente consegue se reconquistar. Você ressaltou alguns pontos positivos no governo Beto Richa. Ele tem 2 candidatos da base dele, que é a Cida e o Ratinho. Uhum. Por que você acha que a tua candidatura tem um diferencial em relação a essas duas? Uma pergunta que chegou aqui. Não, eu falo em relação ao perfil, né? Tanto o Ratinho quanto a Cida, por mais mérito que tem, o Ratinho super campeão de votos, a Cida atual vice-governadora, tem uma trajetória política, mas são 2 figuras hoje consideradas aí players competitivos, mas que concretamente nós não conhecemos como gestores. Eles até hoje não tiveram oportunidade de ser eleitos para o mandato executivo. Pode ter ocupado secretarias de Estado, mas dentro de uma atuação limitada na compreensão de todas as áreas de gestão. Não se vive conflitos de gestão quando se ocupa uma secretaria numa pasta específica. Então, eu acho que esse é um diferencial. Ter hoje um acervo de gestor municipal reeleito num período como esse, onde eu tenho toda uma gestão para ser analisada. Tudo que eu estou falando para você pode sair daqui, entrar na internet e você vai confirmar se o que eu estou falando é verdade ou não. Quando eu digo que fiz a melhor gestão dos últimos anos, é porque o eleitor lá na urna endossou isso em números concretos. Quando eu afirmo que fiz o maior volume de investimento público da história do município, consegui captar, as pessoas de Guarapuava sabem que isso é realidade por tudo que está acontecendo no município. E não é só mérito da capacidade minha de administrar as contas do município, não. É da capacidade também de estabelecer as parcerias. Eu sou muito grato ao governo estadual pelas parcerias que ele permitiu. Muito dos investimentos que eu consegui são fruto desse relacionamento muito proveitoso com o governador Beto Richa, com o governo federal, independente de quem foi o presidente. Desde Dilma, Michel Temer, pouco importa, porque eu sempre procurei trabalhar projeto. Fazer um projeto bem feito e aí usar a política como capacidade de articulação para captar os recursos. Foi o que eu fiz até hoje e foi muito proveitoso.
Eu vejo que a Cida e o Ratinho, eles são dois candidatos da base do governo, mas eles vão enfrentar um grande problema agora, que é saber quem, afinal, o governador Beto Richa vai declarar o apoio. Eles estão disputando o apoio do governador, né? Então, essa grande incógnita, o suspense agora dos próximos dias. Legal. Eu gostaria de agradecer o prefeito de Guarapuava, jovem, capacitado, vem fazendo um belo mandato em Guarapuava, e dizer que o espaço está aberto para uma próxima entrevista e desejar sucesso aí nas eleições de 2018. Obrigado, fico contente. Para mim é uma oportunidade muito importante de falar com toda a população aqui da capital, região metropolitana. Importante para nós saber que existe hoje um quadro de lideranças políticas que surgem do interior do Estado, que não deixa o Estado mais refém dos mesmos nomes de sempre. Eu acho que essa é uma boa notícia, né? O Paraná hoje, o interior do Paraná hoje é o responsável por muitas das coisas positivas que acontecem no Estado, na economia do Estado, na diversificação da economia, na inovação, no empreendedorismo, na geração de receitas com o agronegócio e também na política, né? Existe hoje um quadro de políticos surgindo, do qual eu me apresento e procuro representar. Eu acho que é um dado positivo. Eu vou fazer de tudo para viabilizar minha candidatura, né, com todas as dificuldades que são notórias e conhecidas do mundo político. Enfrentar aí essas grandes estruturas não é fácil, mas eu vou fazer de tudo para que o Paraná possa ter esse debate incrementado. Eu quero levar a minha visão de gestão, a minha experiência de gestão e principalmente a minha visão do mundo a partir do meu lugar lá, do interior do Estado, para contribuir para que nós tenhamos um Paraná mais equilibrado do ponto de vista do desenvolvimento, né, menos tolerante a bolsões de pobreza que a gente convive até hoje. Legal. Então vamos para um breve intervalo com um vídeo sobre reforma trabalhista. E na sequência voltaremos com o Dr. Mesael Caetano e o João Santiago. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, advogada e sócia do escritório Guazelli Advocacia, e estou aqui mais uma segunda-feira para tratar sobre reforma trabalhista. Eu estou dando dicas pontuais a respeito da reforma, né, abordando rapidamente os temas como eram anteriormente e como passam a ser após a legislação nova. Se por acaso você perdeu algum vídeo ou tem interesse em rever, basta acessar a nossa fanpage no Facebook, o nosso canal do YouTube ou também do nosso parceiro Verdade e Expressão. Hoje eu vou falar um pouco sobre o home office ou teletrabalho. Essa é uma modalidade de prestação de serviço que ela não era prevista na legislação anterior. Trata-se, portanto, de mais uma inovação da lei. Atualmente, é possível fazer o home office desde que haja uma expressa pactuação escrita entre o empregador e o empregado. E esse contrato escrito, ele tem que prever quais são as condições que vão se dar a esse trabalho. Inclusive em relação a quem vai arcar com as despesas, tais como luz, internet e outras decorrentes da prestação de serviço. Então é possível, é uma inovação, depende de expressa pactuação e é uma grande inovação, né? Principalmente agora na área de informática. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado, mais um vídeo da Reforma Trabalhista, uma série de vídeos aí da doutora Natália Guazelli. Então estamos aqui com o teólogo João Santiago, que tem um trabalho muito interessante aqui da campanha da Fraternidade 2018. Pedir para a produção se puder focar aqui, ó, aqui uma revista aqui, que temos aqui. Boa noite, João Ferreira Santiago, teólogo. E gostaria que você falasse primeiramente esse trabalho que você desenvolve aí junto à questão religiosa com as famílias e também um pouco também dessa campanha de 2018 que nós temos aí da fraternidade aí. Boa noite, Rafael, uma alegria poder estar aqui com vocês falando sobre um tema importantíssimo. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, todo ano elege um tema importante para trabalhar. Um tema que está ameaçando a vida humana, colocando em risco. E este ano ela escolheu como tema a fraternidade e a superação da violência. Desde 1964 que a igreja tem essa campanha da fraternidade. E a CNBB trabalha fortemente
o que hoje chama as múltiplas formas de violência. O texto vem dizer muito claramente que existem múltiplas formas de violência e para superá-las é proposta a fraternidade, a vida como irmãos, a proposta de entender assim, por que se mata? Porque não se reconhece o outro como irmão. Por que Caim matou Abel, diz o texto? Porque Caim não reconheceu Abel como irmão. E quando a gente não reconhece o outro como irmão, a gente elege como ameaça. E quando a gente elege alguém como ameaça, a gente quer eliminar. Qual que é a sua opinião? Isso é uma pergunta que todo mundo faz quando a gente entra nesse tema religioso, sobre a atuação do Papa Francisco na Igreja Católica. A campanha da fraternidade desse ano, inclusive, é consequência muito do papado do Papa Francisco, né? Ele está transformando a igreja, aperfeiçoando a igreja na sua missão de continuadora do projeto de Jesus, que é pacífico, né? Que é um projeto de paz, de um reino de paz, de amor e de justiça. Lembrando que o profeta Isaías diz que a paz que o mundo sonha só virá como fruto da justiça. E o Papa Francisco, esse grande comunicador, o grande profeta do nosso século, sem dúvida, o maior deles deste século XXI, e que começa a mostrar para o mundo uma outra forma de se organizar. E em relação a... Você tem esse trabalho aí no catolicismo, você já pensou em ser padre? Não, eu sou casado, sou teólogo leigo casado, é o meu lugar de viver a minha fé, de professá-la, e eu coordeno aqui na Arquidiocese a campanha da fraternidade, como leigo, com o convite, o apoio do arcebispo, dos bispos auxiliares, do padre que coordena a ação evangelizadora, que é o padre Alex. Eu coordeno a campanha como teólogo leigo, né? E é um serviço prestado à comunidade, à igreja, ao reino, como a gente fala. Eu não posso ser padre. Para a gente só finalizar aqui a tua parte aqui de entrevista, eu vou repassar uma pergunta que chegou aqui sobre a intolerância religiosa. Qual que é a sua opinião? É uma violência tremenda. Ela faz parte das múltiplas formas de violência que o texto traz. A intolerância religiosa, não reconhecer a forma de o outro expressar a sua fé, é uma violência e gera muita morte, né? A Igreja Católica tem um forte trabalho ecumênico, buscando trabalhar em conjunto com as igrejas cristãs, mas tem também um trabalho no sentido de lidar com o chamado diálogo interreligioso, que é inclusive com as religiões não cristãs, de superar a violência. Ninguém é dono da verdade e a grande luta da campanha é nos levar a reconhecermos que somos irmãos e filhos e filhas do mesmo Pai, independente da expressão religiosa que se tem. Então, última pergunta que eu não posso deixar sobre mulher. Você, no teu tema de especialização em assessoria bíblica, você escolheu o tema mulher, o porquê desse tema? Sim. É um objeto de pesquisa meu como teólogo. Eu fiz o trabalho sobre o livro de Judite, que é um livro que está apenas na Bíblia católica, justamente por isso, porque a mulher é a mais violentada, né? Quase 46 mil estupros registrados por ano traz a campanha da fraternidade. Mais de 75% das violências contra a mulher acontece dentro de casa com alguém da família, não é? A violência doméstica é a grande violência enfrentada e que deve ser superada com uma outra forma de organização. Aí vem as causas, né? O machismo, o preconceito, e as mulheres são as grandes vítimas por que da violência? Porque da forma como se manifesta no texto base da campanha, a violência é sempre praticada de alguém que se sente superior a alguém que ele acha que é inferior. No caso, eu digo sempre isso e vou repetir aqui, do macho contra a mulher, porque isso não é coisa de homem, né? O número de violência contra a mulher é muito alto. A cada mais ou menos 1h50 no Brasil, uma mulher é assassinada. Interessante. Quem quiser participar desse teu trabalho aí, dessa campanha, como que faz? Tem algum contato? Eu agradeço a pergunta, porque já me ajuda a dizer mais uma coisa. Entre em contato com a Dimensão Social da Arquidiocese, tem o site www.arquidiocesedecuritiba.org.br. E lá você pode ligar também no 2105-6326, tem o pessoal que atende na Dimensão Social, e no site também está aberto o edital
do gesto concreto da campanha da fraternidade, que é o Fundo Diocesano de Solidariedade. Tudo que a igreja recolhe como doação no domingo de Ramos vai para um fundo e 60% deste valor fica na arquidiocese e atende e contempla projetos que se propõem a superar a violência, que estejam ligados à campanha da fraternidade. É um fundo, é uma caixinha de milagres. O ano passado nós aprovamos 22 projetos importantíssimos ligados a comunidades, a pastorais, a ONGs, a instituições que lidam, neste caso, com a superação da violência. Legal, então tá aí o contato, ele já passou. E vamos falar então agora com o Dr. Mesael Caetano. Alguns chamam ele de advogado dos pobres aí. O OAB não permite fazer campanha, né? Mas o OAB não permite. Não permite, mas o Dr. Mesael tem um trabalho social bem interessante, assim como o Santiago, um trabalho sensacional. Mas ele veio aqui falar sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, focando mais na questão do Lula. O Lula tem esse habeas corpus aí, que o ministro Edson Fachin já mandou para o plenário e agora depende da ministra Carmen Lúcia colocar em pauta ou não, a presidente do Supremo Tribunal Federal. Gostaria que você falasse, Dr. Mesael, sobre o princípio constitucional da inocência, da presunção de inocência e sobre essa situação do Lula aí. Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, telespectadores do programa Verdade de Expressão. Rafael, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, Rafael. E quer dizer que eu vejo um momento crítico do judicial brasileiro, porque o STF, para quem não sabe, o STF é o Supremo Tribunal Federal, composto por 11 ministros nomeados pelo presidente da República por um ato complexo do Congresso Nacional e um ato do presidente da República. São ministros escolhidos com a chamada reputação ilibada, notório saber jurídico. São 11 ministros que têm o papel, de acordo com o artigo 102 da Constituição, de defender e de zelar pelos dispositivos constitucionais. São os chamados controles constitucional. E qual é o papel do STF nessa questão de assegurar os direitos do cidadão? Com relação a essa flexibilização do princípio da presunção da inocência, onde se afirma que ninguém será considerado culpado sem uma sentença penal transitada em julgado, é um princípio balizador de que enquanto o cidadão, o réu, não tiver todas as suas defesas jurídicas passadas por todas as instâncias, ele não deverá ser preso. Esse é o chamado princípio da presunção da inocência. E por que eu digo que o STF rasgou a Constituição? Primeiro, Rafael, que existe um princípio constitucional importante, que são as cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? São cláusulas contidas na Constituição por vontade do legislador constituinte ordinário de 88, que tem cláusulas que na Constituição que não podem ser interpretadas nem mudadas, jamais. Quais são essas cláusulas? A forma federativa do Estado, o voto, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais são aquelas garantias contidas no artigo 5º, que é o devido processo legal, o princípio da presunção da inocência, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião. Essas cláusulas, por serem pétreas, são cláusulas que não podem ser jamais modificadas ou interpretadas. Isso foi vontade do legislador constituinte originário. E por que o STF rasgou a Constituição duas vezes? Primeiro, que interpretou uma cláusula e mudou uma cláusula que jamais deveria ser modificada. Então, rasgaram a Constituição, rasgaram na hora de interpretar a Constituição, ofenderam o artigo 60, parágrafo 4º, e também ofenderam o artigo 5º no incisos
77, que é a cláusula da presunção da inocência. Por quê? Porque ninguém jamais deverá ser condenado. A execução da pena, né? A execução da pena jamais deverá ocorrer sem a sentença penal transitada em julgado. O que ocorreu? O STF, nós temos o chamado duplo grau de jurisdição no Brasil. O cidadão tem essa defesa constitucional, essa garantia constitucional de levar ao tribunal uma decisão monocrática de um juiz, e depois dessa decisão em segundo grau, ele também existe as cortes superiores, que é o STF e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça e o STF, e o STF entendeu que simplesmente quando um tribunal confirmar uma sentença, mesmo que o cidadão recorra para o STJ ou STF, ele deverá se recolher para uma prisão. O porquê disso? Por que o STF fez isso? Porque que nesse momento existe um clamor social em razão da violência que ocorre no Brasil hoje, de norte a sul. Então o STF entendeu que recrudescer, recolher o jovem para a prisão, recolher o cidadão para a prisão, simplesmente com uma decisão de segundo grau, vai resolver o problema da violência no Brasil. Só para a gente pegar esse finalzinho, o STF ele ainda não está tão decidido assim, porque em 2016, quando teve a primeira votação, foi 6-5. Mas agora alguns... Agora, daí teve o falecimento do Theory, daí entrou o Alexandre Moraes no lugar, que já declarou que vai votar a favor da prisão. Temos a Rosa Weber, que ela votou contra a prisão, mas já agora mudou de ideia. Gilmar Mendes também já mudou de ideia. Gilmar Mendes mudou, mas me parece que a Rosa Weber ainda que mais ainda está indefinido, né? Pois é. A gente teria um panorama de 5-5 aí. O Gilmar Mendes já mudou de ideia que que vai mudar. Que não pode ser executada a pena, no caso. Não, no STJ. Ele mudou. O Gilmar Mendes ele entende que quando ocorrer uma decisão do STJ confirmando... Na terceira instância, né? O cidadão deve se recolher. Eu entendo, Rafael, que eles não podem, eles estão rasgando a Constituição. Eu entendo como advogado, Rafael, que qualquer cláusula do artigo, qualquer dispositivo do artigo 5º, ela é cláusula pétrea, e o legislador constitucional originário de 88 entendeu que essas cláusulas não podem ser modificadas nem interpretadas, nem mesmo por PEC, nem mesmo por uma proposta de emenda à Constituição. São cláusulas consideradas sagradas para se manter a soberania e a defesa do cidadão brasileiro. Então, entendo que é um momento muito complexo. O STF, eu acho que eles entenderam, Rafael, que eles rasgaram a Constituição e agora estão querendo voltar atrás. Doutor, o tema é interessantíssimo. Você vai ter que voltar mais vezes aqui para a gente conversar, mas a produção já está pegando aqui no meu pé, nós vamos ter que encerrar. Então eu agradeço ao João Santiago, ao Dr. Mesael, que já é aqui da casa, e na segunda que vem, às 19h30, estaremos de volta. Uma boa noite a todos. Obrigado. Transamérica tem tudo sobre o seu time do coração, sua música e cantores preferidos, as principais notícias do dia e promoções com prêmios incríveis. Sintonizou, conectou, curtiu. Conte pra todo mundo, em casa, no estádio, na rua, no ônibus, no carro, em qualquer lugar. 100.3, liderança absoluta na programação esportiva. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Transamérica.